Hoje a gente vai fazer um resumão sobre o processo de vinificação do vinho. Você sabe de onde vêm as características e a diferença entre os tintos, os brancos e os rosés? Fica aí que a gente vai contar tudinho pra ti. Olá, galera! Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos ao Vinho de Porão. Eu sou o Ricardo. E eu sou a Monique. Então, a partir de hoje, atendendo a pedidos, aqui no canal nós estamos começando com nossa nova série, a série de Faça Seu Vinho em Casa. A gente vai explicar todo o passo a passo, com os detalhes de como é que você pode fazer o seu vinho artesanal. Exatamente. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um resumo sobre o processo de vinificação. E a cada vídeo que vier depois, nós vamos entrar nas etapas da vinificação e falar um pouquinho mais em detalhes de cada uma delas. Então fica ligado no nosso canal que a gente tem certeza que vai sair um vinho maravilhoso. Vamos começar o nosso processo lá no campo, na vindima. A vindima é o processo da colheita das uvas para iniciar a vinificação. Existem diversas maneiras de fazer isso. Pode ser feito manualmente ou usando máquinas. Assim que a uva chega na vinícola, ela passa pelo processo de desengaço para separar os bagos dos caixinhos. Com os cachos de lado, a uva vai para o processo de esmagamento. E aqui começa a diferença entre os vinhos tintos e brancos, porque os brancos vão diretamente para a prensa para separar as cascas, para depois passarem por uma decantação para eliminar os organismos indesejáveis. Já os tintos ficam em contato com as cascas da uva o tempo todo durante a fermentação alcoólica. Sim. É justamente a casca da uva que possui a antocianina, que dá cor ao vinho e os taninos também. E quanto mais tempo ficar em contato, mais cor e taninos são extraídos dessa casca. E no caso dos rosés, esse processo pode ser feito pela metade, extraindo apenas um pouco de cor para ficar com aquela coloração mais rosada. E essa fermentação é chamada de alcoólica, porque é nesse momento que as leveduras vão transformar o açúcar em álcool. E esse processo pode durar de dias até semanas. Mas vamos parar um pouquinho aqui. Nós temos alguns pontos importantes para falar sobre a fermentação alcoólica. A gente tem sim. E para começar, é preciso dizer que ela pode acontecer de forma assim, de repente, espontânea, com as leveduras selvagens, alguém já deve ter ouvido falar isso, ou induzidas, com leveduras selecionadas da cepa Saccharomyces cerevisiae. Se a opção do enólogo for usar leveduras selvagens, basta colocar o mosto esmagado em fermentadores que as leveduras presentes no ambiente vão fazer o seu trabalho. Deixa estar. Mas se a opção do enólogo for utilizar leveduras selecionadas, então essa levedura deve ser preparada antes de ser inoculada no mosto, porque elas precisam reidratar para poderem ser ativadas. Outro ponto muito importante antes do início da fermentação alcoólica é a adição do metabisulfito de potássio. Isso é muito importante, porque esse componente ele possui uma ação antisséptica e antioxidante. Por ele ser um desinfetante, ele acaba inibindo a ação de organismos indesejados, deixando o caminho livre para as leveduras e assim evitando falhas nos vinhos. E a quantidade recomendada do metabisulfito de potássio é que seja de 8 a 12 gramas para cada 100 litros de mosto. Outro processo que pode ser feito durante a fermentação alcoólica é a chaptalização. É assim que a gente pode corrigir o teor do açúcar no vinho, aumentando o grau alcoólico dele. Para aumentar 1 grau, temos que colocar 1 kg e 700 gramas de açúcar cristal para cada 100 litros de mosto. Parece meio tentador até, mas é importante lembrar que em alguns países isso já foi proibido. Já no Brasil, aqui a gente pode corrigir em até 3% do grau alcoólico do vinho. Voltando à fermentação alcoólica, os vinhos tintos normalmente são fermentados em altas temperaturas, enquanto que os vinhos brancos podem ser fermentados em baixas temperaturas. Esse controle de temperatura traz diversos benefícios de acordo com o tipo do vinho que você está fazendo. E também é importante lembrar que no caso dos vinhos tintos, as cascas são empurradas para cima durante a fermentação, por causa do gás carbônico vindo lá das leveduras. E por causa disso, gente, é preciso empurrar elas novamente para baixo, todos os dias. Assim o vinho pode continuar extraindo as cores e os taninos da casca. Esse processo é chamado de maceração e só acontece com vinhos tintos e rosés. Mas vamos para a próxima etapa, a descuba e a prensagem. Quando a fermentação alcoólica termina,
precisamos separar as cascas do mosto. Nesse momento, o vinho é colocado em uma prensa e o mosto é dividido em duas partes, o vinho de gota e o vinho de prensa. O vinho de gota é aquele que já sai naturalmente, que já está livre das cascas. Essa é a parte mais nobre do mosto. E já o vinho de prensa é aquele que fica nas cascas e sai justamente ao iniciarmos o processo de prensa. Muitas vinícolas misturam os dois tipos, mas muitas outras preferem usar o vinho de gota em rótulos mais elaborados da vinícola. Vale lembrar que essa prensa acontece antes da fermentação alcoólica nos vinhos brancos e não depois, como nos tintos. Separado o mosto, o enólogo tem uma decisão. Ela é muito importante, porque se ele vai ou não vai fazer a segunda fermentação, a malolática. A fermentação malolática é outro mundo. Na verdade, é um processo onde o ácido málico é transformado em ácido lático. E ela também faz liberar o dióxido de carbono e reduz a acidez total do vinho. Em vinhos brancos bem aromáticos, normalmente a fermentação malolática é evitada, ao contrário dos tintos encorpados, onde ela ajuda a formar o corpo no vinho. A fermentação malolática também pode acontecer espontaneamente, mas ela pode também ser induzida, inoculando bactérias específicas, que são da cepa Oenococcus ON. E para fazer a fermentação malolática, o mosto deve ficar com temperatura de 15 até 18 graus durante mais ou menos 20 dias. Quando a fermentação malolática termina, o vinho já está praticamente pronto para ser engarrafado. Mas não é todo vinho que vai direto para a garrafa. Alguns passam pelo processo de envelhecimento. Só que antes disso tudo, é preciso fazer a clarificação e a estabilização do vinho. Para clarificar, é feito o processo da trasfega com um clarificante para remover aquelas partículas em suspensão e as borras do vinho que deixam o vinho turvo. Nesse processo, pode ser adicionado mais metabisulfito de potássio e também a bentonita, que vai arrastar as partículas que estão em suspensão para o fundo do fermentador. E já no caso da estabilização, é adicionado o ácido metatartárico e a temperatura do mosto deve ser bem baixinha, ali por volta dos 4 graus. Agora já podemos passar o nosso vinho para as pipas de inox, polipropileno ou de madeira para envelhecimento. Lembrando que o envelhecimento em barris de madeira precisa de alguns cuidados, como fazer a trasfega eventualmente, usando sempre o metabisulfito e repor o líquido que vai evaporar com o tempo. O tempo de envelhecimento é mais uma decisão do enólogo, pois são inúmeras possibilidades que influenciam o produto final. Enfim, chegamos no engarrafamento. As garrafas, então, são sanitizadas, o vinho entra e a rolha é colocada, o produto está pronto! Mas ainda tem gente que deixa as garrafas descansarem por um tempo antes de colocar o rótulo e distribuir. É mesmo. São muitas escolhas, não é? Mas é isso que faz cada vinho ter uma personalidade única. Então é isso, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e mandar as suas dúvidas, que nós vamos responder com muito gosto. Então, muito obrigada. Até a próxima. Saúde!